Olá pessoal, venho aqui gravar mais uma videoaula. Na semana passada nós vimos juros simples. Nós vimos que existem dois tipos de juros, juro simples e composto. Como já foi visto o juro simples, vamos dar continuidade aqui ao tema de matemática financeira falando de juro composto. No regime de juro composto, o rendimento obtido ao final de cada período de aplicação é incorporado ao capital inicial, dando origem ao montante. Dessa forma, calcula-se o juro sempre sobre o resultado da aplicação anterior, o que chamamos de juros sobre juros. Essa é a modalidade de remuneração mais empregada pelas instituições financeiras. Gente, é porque assim, no juro simples, o juro obtido no final de um certo tempo de aplicação não é tanto. Por exemplo, se você vai fazer um empréstimo, se você fizesse no regime de juro simples, para quem vai pagar, para você que vai pagar depois, era melhor, porque o juro é menor. Mas a maioria das instituições financeiras, a maioria dos bancos, não trabalha com juro simples, e sim com juro composto. Por quê? Porque o juro composto é o famoso juro sobre juro. Tipo assim, digamos, no primeiro mês rendeu tal juro. Quando for no segundo mês, o juro que vai render, mas não é mais sobre o valor inicial lá do primeiro mês, e sim no valor que ficou após o primeiro mês, ou seja, no montante após o primeiro mês, e assim sucessivamente, sempre vai ser juro sobre juro. Por isso que o nome é juro composto. Mas para entender melhor, vamos continuar aqui, tá, pessoal? Não se preocupe. Os cálculos envolvidos na resolução de problemas de juro composto, em geral, são mais trabalhosos. Por isso, recomenda-se usar uma calculadora. Acompanhe na tabela a seguir a evolução do montante gerado pelo investimento de R$ 1.000, a taxa de 2% ao mês sobre os dois regimes de capitalização estudados. Aqui, através desse exemplo, nessa tabela, vocês terão mais ou menos uma ideia da diferença entre juro simples e juro composto, tá bom? Lembrando que o capital vai ser o mesmo, R$ 1.000, a taxa é a mesma, 2% ao mês, tá? Vamos ver aqui na tabela. Aqui, nós temos aqui a tabela, tem o período, que é o início, após um mês, após 2 meses, após 3 meses, após 4 meses, após 5 meses e após ter meses. Aí nós temos aqui na primeira coluna juro simples, na segunda coluna juro composto. Lembrando que o capital inicial é o mesmo, R$ 1.000, e a taxa também é a mesma, 2% ao mês. Nós vamos comparar aqui a diferença do juro simples para o juro composto, tá? No início, o montante inicial é o mesmo, que no caso o montante inicial é o que nós chamamos de capital, R$ 1.000, tá aqui, tanto para o juro simples quanto para os juros compostos. No juro simples, não sei se vocês estão lembrando, que a gente calculava o montante da seguinte forma: montante mais juros. Montante, no caso, montante vai ser capital mais juros. Capital, no caso aqui, 1.000, que é o valor inicial, e os juros era capital vezes taxa vezes tempo, como é após um mês, logo ia ficar 1.000 vezes 0,02, que você divide 2 por 100, vezes 1, porque o tempo é 1. Resolvendo aqui tudo e somando, dava R$ 1.020 após um mês. No juro composto, o montante vai ser o capital mais o capital vezes a taxa. No caso aqui, 1.020. Após o primeiro mês, tanto no juro simples quanto no juro composto, não tem diferença, é a mesma coisa. Agora vamos para o mês 2, após o segundo mês. No juro simples, nós temos capital mais juros, capital 1.000, capital sempre vai ser 1.000 no juro simples, mais os juros, como é que se calcula? Capital, 1.000 vezes taxa, que é 0,02, vezes o tempo, 2 meses.
Resolvendo tudo, deu R$ 1.040. Isso no juro simples. Agora, no juro composto, a diferença está aqui, pessoal. Porque no juro composto, o nosso capital, agora após o mês 2, não vai ser mais o capital inicial, 1.000, lá do início. Veja que o capital aqui agora não é mais 1.000 e sim 1.020, que foi o que resultou após o primeiro mês. Lembra que o montante após o primeiro mês deu 1.020? Então, nesse caso aqui, ó, vai ser 1.020, é o nosso capital agora, mais capital vezes taxa, ou seja, 1.020 vezes 0,02. Resolvendo isso tudo, deu R$ 1.040,40. Veja que já deu um valor a mais, tá vendo? 40 centavos a mais. Após o terceiro mês, sempre o nosso capital aqui no juro simples é o 1.000. A gente resolve da mesma forma e deu R$ 1.060, tá vendo? No juro simples. Já no juro composto, ó, o capital agora, nosso capital após o terceiro mês, já não é mais o capital 1.020. Agora é o do mês anterior, ó, do mês 2, R$ 1.040,40. Mais a taxa sobre o 1.040,40. Resolvendo isso tudo, deu aproximadamente R$ 1.061,21. Olha, total, já R$ 1,21 a mais, tá vendo? Após 4 meses, no juro simples, nós fizemos aqui capital mais juros, deu R$ 1.080. Já no juro composto, nós vamos ter o capital, como agora nós estamos no mês 4, nós vamos ter o nosso capital, vai ser o montante do mês 3, ó, R$ 1.061,21, mais a taxa sobre esse montante, sobre esse capital, no caso aqui, 0,02 vezes 1.161,21. Resolvendo, nós temos aproximadamente R$ 1.082,43. Tá vendo que no caso aqui, ó, após cada mês aqui, tá dando mais, o valor maior no juro composto? Após o mês 5, no caso aqui do juro simples, tinha dado 1.100. No juro composto, R$ 1.104,08. Tá vendo? Vocês estão compreendendo por que a maioria das instituições financeiras trabalha com juro composto? Porque aqui, ó, para quem trabalha com juro composto, o valor é maior, principalmente em caso de empréstimo. Quando é uma poupança, os juros é bem pequenininho, quase para não dizer parando. Mas no caso do empréstimo, aí o juro já é maior. Para eles, o juro composto favorece mais. E nós temos aqui, ó, após ter meses. No juro simples é capital 1.000, mais 1.000 vezes 0,202, que é a taxa, vezes o T, que é o tempo, que nesse caso aqui é T meses. Logo, o montante será 1.000 mais 20T. Já no caso aqui, ó, veja que a nossa taxa está elevado ao tempo. Essa tabela aqui, pessoal, por enquanto, é só para vocês observarem a diferença do juro simples para o juro composto. Traduzindo aqui, ó, no primeiro mês, após o primeiro mês, tanto no juro simples quanto no juro composto, o valor é o mesmo. Já após 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, enfim, 7 meses, 8 meses, quanto maior for o tempo, o valor do juro composto será maior do que no juro simples. Vamos detalhar os cálculos feitos na coluna de juro composto ao final de cada mês, ó. Nós vamos detalhar esses cálculos aqui, ó, que foi feito nessa coluna aqui, ó, de juro composto. Pessoal, aqui eu não quero que vocês se preocupem em decorar tudo que tá aqui não, pessoal. Isso aqui é só para vocês compreenderem como é que se chega na fórmula final de juros compostos, tá bom? Isso aqui é só uma evolução, passo a passo, para poder entender a fórmula. Simplesmente isso, não precisa se preocupar em decorar. Ó, após um mês, no juro composto, nós tivemos que o montante 1 foi igual ao capital mais capital vezes taxa. Não foi isso, pessoal? Voltando aqui para a tabela, ó. Capital mais capital, que era R$ 1.000, vezes a taxa, que era 2%, 0,02. Isso após o primeiro mês. Aí aqui, ó, simplesmente
Colocamos o capital em evidência, porque tem nas duas parcelas, ó, capital e capital. Coloca capital em evidência. C dividido por C é 1, mais C vezes I dividido por C fica somente o I. Logo, o montante 1, após o primeiro mês, foi capital vezes 1 mais I. 1 mais I, a taxa, tá, pessoal? Após 2 meses. O que foi após os 2 meses? Lá na tabela, nós vimos que após 2 meses, agora não era mais o capital inicial, C. O nosso capital aqui, ó, foi o montante 1, ó, voltando aqui, ó. Após o segundo mês, veja que o nosso capital aqui agora, ó, não era mais o 1.000 lá do início, e sim o 1.020, que era o montante 1. Ou seja, montante 1 mais montante 1 vezes a taxa. Que é o que nós temos aqui, ó, montante 1 mais montante 1 vezes a taxa. Logo, colocando o montante 1 em evidência, ficou montante 1 vezes 1 mais I. Só que, quem era montante 1? Lembra que o montante 1 aqui foi C vezes 1 mais I? Então, aqui, ó, só foi substituído. Ficou C vezes 1 mais I vezes 1 mais I. Logo, C, 1 mais I. 1 mais I tem 2 vezes, então, 1 mais I ao quadrado. Nota alguma semelhança aqui, ó, em relação ao tempo? Sim, pessoal, esse 2 aqui, ó, tá vendo que nós estamos após os 2 meses, segundo mês, então ele já está aqui, o 2. Na terceira, após 3 meses, foi o quê? Ó, o montante 3 foi o montante 2, mais o montante 2 vezes I, voltando aqui, ó, só para vocês verem. Aqui, ó, foi o montante 2, 1.040 e 40 centavos, mais montante 2, 1.040 e 40 centavos, vezes I, que era a taxa. Isso deu o montante 3. Voltando aqui, ó, para a nossa fórmula, montante 2 em evidência, 1 mais I. Logo, o montante 2 foi, quem foi o montante 2 aqui anteriormente? Ó, C vezes 1 mais I ao quadrado. Substituindo, no lugar do M2, colocou C vezes 1 mais I ao quadrado, vezes 1 mais I, que já estava aqui. Logo, repete o C, 1 mais I ao quadrado vezes 1 mais I, propriedade de potenciação, conserva a base, 1 mais I, como é multiplicação, somos expoentes. Temos 2 e 1 aqui que não aparece mais é 1, 2 mais 1, 3. Logo, o montante 3, que após o terceiro mês, foi C vezes 1 mais I elevado ao cubo. Olha o tempo aqui, ó, o 3 aqui, ó, após 3 meses tem elevado a 3. E após T meses, nós chegamos ao final de tudo. Eu vou pular essa parte para não confundir vocês. Nós chegamos que podemos concluir que o montante após um certo tempo vai ser capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. Logo, para se calcular o montante resultante de uma aplicação no juro composto, nós podemos usar simplesmente a fórmula. O montante é igual a capital vezes, pessoal, aqui não tem nenhum sinal, é vezes, 1 mais I, que é a taxa, elevado ao tempo. Aí aqui é só substituir os valores. O montante nós vamos encontrar, vai ser igual a capital, o valor investido inicial, vezes 1 mais I, que é a taxa, elevado ao tempo. Lembrando que taxa e tempo, assim como no juros simples, tem que estar na mesma unidade. Se a taxa estiver em meses, o tempo tem que estar em meses. Se a taxa estiver em ano, o tempo tem que estar em anos. Caso contrário, tem que fazer a conversão. Para entendermos melhor, vamos ver aqui 2 exemplos. Vamos lá, pessoal. Tive que dar uma respirada aqui, porque eu estava cansada já. Temos aqui o primeiro exemplo. No primeiro exemplo, diz o seguinte: com um capital de R$ 1.500, foi feita uma aplicação que rende juro composto de 1,2% ao mês. Qual será o saldo, ou seja, o montante, dessa aplicação após 6 meses, se durante esse período não houver nenhuma outra movimentação na conta? Então, pessoal, nesse exemplo aqui já foi dito, ó, que é juro composto. Então, juro composto, nós vamos usar
a formulazinha que nós vimos. Qual era a fórmula? Montante igual a capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. Essa foi a fórmula de juros composto que nós vimos no slide anterior, tá, pessoal? Então, voltando aqui para o nosso problema. O que é que ele quer no nosso problema? Ele quer o montante após 6 meses de aplicação do capital de 1.500, a taxa de 1,2% ao mês. Então, para a gente encontrar esse montante, basta substituir as informações aqui nessa fórmula. Como nós queremos encontrar o montante, então vai ser, ó, M, o M eu vou repetir, que é o que eu quero, o montante, igual, que é o nosso capital? 1.500. Então, colocamos aqui, ó, 1.500 vezes, não tem nenhum sinal, pessoal, na fórmula, mas é vezes. Não se esqueça disso, abre parêntese. 1, que já é da fórmula, mais a nossa taxa. Quem é a nossa taxa? 1,2% ao mês. Só conferindo aqui, meses, como é o tempo é 6 meses, então não precisa fazer nenhuma conversão. Logo, nossa taxa é 1,2%, tá, pessoal? Não se esqueça que tem que fazer essa divisão, fecha parêntese, elevado ao tempo. Quem é o tempo, nesse caso? 6 meses. Então, elevado a 6. Pronto. Substituímos nossos dados na nossa fórmula. O que nós vamos fazer aqui, pessoal, é só resolver isso aqui, ó. Lembrando, eu não posso resolver de qualquer maneira. O que é que nós vamos fazer primeiro aqui, ó? Nós vamos fazer essa divisão, 1,2 dividido por 100. Depois, nós vamos somar com 1, resolver a potência para só depois multiplicar por 1.500. É por isso que logo no início da nossa aula, eu já disse que vocês... É melhor para calcular juro composto utilizar uma calculadora, porque os cálculos são bem trabalhosos, tá, pessoal? Vamos lá aqui, ó. Como nós temos que começar pela divisão de 1,2 dividido por 100, nós repetimos aqui, ó, montante é igual a 1.500, só repete por enquanto, vezes, abre parêntese, 1, repete, mais, resolvendo a divisão, nós vamos ter 1,2 dividido por 100 vai dar 0,012. Fecha parêntese, elevado a 6. Pronto, resolvemos primeiro a divisão, tá? Agora, depois que nós resolvemos a divisão, nós iremos fazer a soma aqui, ó, porque 1 mais 0,012 está entre parênteses. Logo, nós teremos montante igual a 1.500, por enquanto só repete, 1.500, vezes, agora somando, 1 mais 0,012 dá 1,012 elevado a 6. Pronto. Ó, voltando aqui, ó, nós já fizemos a divisão, fizemos a soma. Agora, o que é que nós teremos que resolver? Essa potência. 1,012 elevado a 6. Então, nosso montante vai ser igual a 1.500 mais, resolvendo 1,012 elevado a 6, nós vamos ter aproximadamente 1,0
1,07. Aproximado, tá, pessoal? Não é um valor exato. Aliás, esse mesmo aqui é vezes. Vezes 1,07. Deu 1,07 um montão de número. Nesse caso, você aproxima até duas casas decimais. Agora, para encontrar o nosso montante, nós simplesmente resolvemos a multiplicação. O montante vai ser igual a 1.500 vezes 1,07, que dá aproximadamente 1.600. Calma aí, eu vou voltar bem aqui, porque eu multipliquei com as casas todas. 1,07 vezes 1.500. Aproximadamente 1.605 reais. Pessoal, esse exemplo aqui, no livro de vocês, é o exemplo 1, exercício resolvido 7, da página 16. O resultado do montante deu R$ 1.611,29. Por que aqui só deu R$ 1.605? Foi justamente por causa dessa aproximação. Porque se você fizer, eu vou mostrar aqui para vocês, vou ver se eu consigo. Deixa eu pegar aqui a calculadora do notebook. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Vou procurar aqui a calculadora do notebook. Calculadora. Ó, deixa eu ver aqui se dá para pegar aqui para vocês. 1,012 elevado a 6. Deixa eu ver aqui. 1,012 elevado. Ai, mas não tem que é 3. Deixa eu botar aqui. Elevado a 6. Não. Ai, meu Deus, como é que eu faço para botar 6 aqui? Elevado a 6. Olha, veja como dá. Não dá exatamente 1,07, tá vendo? Dá esse montão de número. Aqui a gente só aproximou, botou 1,07. Aí quando multiplicou por 1.500, deu apenas 1.605 o montante. Mas se do jeito que tiver aqui, a gente simplesmente pegar e multiplicar por 1.500, olha, isso dá exatamente igual a R$ 1.611,29, aproximado. Veja que aí sim daria o resultado igual ao do livro. Mas como aqui no nosso caso aqui, ó, quando vocês estiverem fazendo na calculadora de vocês, se vocês não aproximar, vocês fizerem a multiplicação direta, dá o valor mais exato. Mas se aproximar, o valor vai ser parecido, mas não vai dar um valor igual, não. Tá bom, pessoal? Compreenderam por que aqui deu 1.605? Porque eu multipliquei o 1.500 por 1,07. Mas se antes de você aproximar, você simplesmente multiplicar, vai dar R$ 1.611,29. É por isso que no juro composto é interessante vocês utilizarem uma calculadora, tá, pessoal? Então aqui, ó, ele queria um montante após uma aplicação durante 6 meses que rendia juro de 1,2% ao mês de um capital de 1.500. Logo, o nosso montante deu aproximadamente R$ 1.605.